Helena, uma outra dúvida aí, voltando, continuando no tema Brasil, né, e o cenário, como que pode influenciar, queria trazer o tema do Banco Central, né? A gente, inclusive, na semana passada, viu o Galípolo em alguns memes, né, em algumas colocações dos internautas, como surfando uma certa onda positiva, já que a gente estava vendo, especialmente no dia seguinte, as tarifas, o Brasil numa situação completamente oposta ao resto do mundo, mas depois a gente já está de novo vendo que o Brasil pode acompanhar esse movimento sim, porque a globalização segue dominando o mercado e não podia ser diferente. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela cobrança e tem aquela expectativa muito sobre como fica a taxa de juros, como fica a Selic por aqui. Na sua visão, nesse cenário, o Banco Central ganha um espaço para pensar em corte de juros ou esse cenário externo, pelo contrário, aumenta justamente a cautela em relação à política monetária? Um mundo com menos crescimento, de maneira geral, é um mundo com menos juros. Né? E isso vale para o mundo inteiro. Então, se o Brasil vai ser impactado por uma desaceleração da economia norte-americana, por uma corrente de comércio menor, o Brasil também tende a ser um país com menos juros. Então, sim, eu acho que o Banco Central ganha um respiro aí para pensar em corte de juros. E se esse cenário que a gente está vendo hoje se concretizar e permanecer aí nos próximos dias, semanas, a gente pode ver até um Banco Central levando a Selic a 14,75 e parando por aí. Não é a nossa visão, a gente ainda tem uma Selic terminal de 15%, mas esse tarifaço claramente fez com que o balanço de riscos para a Selic ficasse mais para uma Selic mais baixa do que uma Selic mais alta. Não à toa a curva hoje precifica uma Selic abaixo disso no final do ano. Por quê? Porque embora a gente tenha uma tendência de inflação para cima, a gente tem também uma tendência de uma atividade muito mais fraca. E aí o Banco Central tende a ir para o lado da atividade, porque uma recessão, uma atividade muito fraca, naturalmente combate a inflação. Não precisa do Banco Central subir os juros para isso. Né? Se a atividade está mais fraca, o consumo vai diminuir e isso naturalmente combate a inflação. Então, a tendência tende a ser olhar mais para a atividade e aí subir menos os juros ou iniciar um processo de corte, que aí realmente ainda não está no radar do Brasil, mas pode acontecer até o final desse ano, para tentar fazer com que a atividade se recupere, mas nesse meio do caminho essa queda na atividade segura a inflação. Então, sim, o Banco Central ganha aí um espaço, seja para subir menos, seja para antecipar um pouco a discussão de corte de juros. Perfeito. Ô Helena, e nesse sentido, mesmo com a estabilidade nas projeções aí do Focus que a gente viu, né, inclusive hoje, o mercado mantém essa expectativa de juros elevados, né, 15%, inflação acima da meta para 2025. Isso também é um reflexo de uma desconfiança fiscal ou é também, de novo, o cenário externo? A inflação no Brasil tem dois componentes, né? Tem um componente externo, que agora está mais latente, mas tem um componente interno que é muito relevante, que é justamente esse expansionismo fiscal que a gente está observando, né? Teve o saque da FGTS, teve agora o novo consignado, a gente está tendo antecipação de 13º para aposentado e pensionista, e a gente vai ter a votação do IR para quem ganha até 5 mil, que se for aprovado fica para o ano que vem, mas é uma sinalização de expansionismo fiscal. Então, isso ainda contribui para as expectativas desancoradas. E aí, independente do que o Trump fizer, isso vai continuar contribuindo para as expectativas aqui estarem desancoradas. Nesse momento, me parece que essa manutenção da Selic em 15% na Focus é pelo mesmo motivo que a gente mantém a nossa Selic em 15% também. O cenário é novo, né? Esse cenário de tarifaço é um ambiente totalmente novo, que se for mantido, movimenta sim e pode mudar algumas variáveis macroeconômicas, mas dado que o Trump é comum ele anunciar e depois recuar com algumas medidas, eu não acho que ninguém vai mudar a projeção com 24 horas de anúncio. A gente precisa esperar para ver como é que vão ser essas negociações, como é que essas tarifas de fato vão ser implementadas e o impacto que elas de fato vão ter no comércio, na inflação e no crescimento global. Nesse momento, o que a gente tem é um mundo e um mercado, e aí com isso economistas em compasso de espera. Então, não é hora mesmo de mudar a projeção na pesquisa Focus. Mas se esse cenário se concretizar, a projeção tende a ser de uma Selic um pouquinho mais baixa, o que não necessariamente vai repercutir em inflação mais baixa no primeiro momento, porque a gente ainda tem uma desancoragem bem relevante de expectativas aqui por conta desse cenário fiscal. Mas ainda assim, a Selic pode cair para tentar impulsionar a atividade.